Primeira feira de agronegócio Fazenda Santa Rosa. Essa peça aqui, ela de gato, tá? Está acompanhando a gente no YouTube, meu nome é Denis Cruz, mais uma palestra que a gente está tendo aqui no nosso evento especial falando de agronegócio. Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre impressão 3D no universo aí do agronegócio e também no dia a dia das nossas vidas, né? Então, quero agradecer mais uma vez aí o convite, a organização do evento e as pessoas que estão acompanhando a gente aqui presencialmente e ao vivo aí pelo YouTube. Como falei, meu nome é Denis Cruz, eu sou analista do Sebrae desde 2007, eu sou formado em produção publicitária, especialização em marketing e hoje professor nessa área mais voltada aí à tecnologia. Desde 2018 a gente tem atuado dentro do Sebrae num departamento chamado Sebrae Lab, é um departamento de inovação em que a gente atua diretamente na criação de negócios digitais, a criação de negócios voltados à linha mais disruptiva, à linha de aplicativos, à linha de negócios voltados aí numa versão mais digital, digamos assim. E desde 2018 a gente tem recebido inúmeras ideias voltadas a esse âmbito de tecnologia e a gente tem tido a oportunidade de auxiliar inúmeras startups que têm desenvolvido ideias, projetos e negócios voltados aí a esse setor que, digamos assim, está em ascensão. A gente tem dentro do portfólio startups voltadas à solução, tanto a nível varejo quanto a nível de agronegócio. E se você estiver interessado depois em conhecer, é só seguir a gente no Instagram, @SebraeLabAM, tá? No Instagram, @SebraeLabAM. A nossa conversa hoje é para falar bem fortemente sobre essa tecnologia, que é uma tecnologia não tão nova, mas ainda
inacessível para alguns grupos e alguns segmentos. Como a gente está num universo aqui de agronegócio, a gente fez um recortezinho voltado a como equipamentos de impressão 3D podem auxiliar o dia a dia de quem está na ponta aí, na linha do agronegócio. Tá? Então, passado aqui o nível de apresentação, falando um pouco sobre o que é esse equipamento. Tá? Esse equipamento é uma espécie de uma tecnologia que consegue imprimir objetos tridimensionais. É um equipamento que consegue tangibilizar e transformar objetos que estão em 2D, em desenho, em objetos tridimensionais. A principal vantagem desse equipamento de impressão 3D é exatamente a possibilidade de termos protótipos a um custo relativamente baixo e também em um valor um tanto mais acessível. E esses objetos que podem ser impressos, eles alcançam tamanhos, tanto o tamanho que a própria máquina nos possibilita imprimir, quanto tamanhos maiores. Aqui a gente tem um equipamento chamado Ender 3, que é um dos principais equipamentos de impressão 3D no mundo. Hoje, dentro da linha de impressoras 3D, a gente tem diversas marcas, mas hoje a Ender, de uma linha da Creality, uma empresa chinesa, é um dos equipamentos mais vendidos hoje no mundo. E a gente trouxe aqui a nível de demonstração. No próprio Sebrae Lab, no laboratório de inovação do Sebrae, a gente tem diversos outros equipamentos, dentre eles um Cleaver 3 Pro e outros equipamentos mais robustos, mas esse aqui é mais a nível de demonstração e pela estrutura nossa aqui foi o que eu trouxe para você visualizar. Tá? Quando a gente está falando em impressão de objetos tridimensionais, é literalmente a impressão de objetos prontos. Né? Eu trouxe aqui alguns modelos pré-prontos que eu queria que você visualizasse. Deixa eu pegar aqui. Eu trouxe aqui 2 objetos prontos que foram feitos nessa mesma máquina. Tá? Não sei se tu consegue dar o zoom aqui. Eu vou deixar aqui na mesa para facilitar a tua vida, você que está filmando a gente aqui. E aqui um suporte, que aqui no caso, como eu sou da área de propaganda, eu uso muito aquele H4 Zoom. E isso aqui me ajuda muito para manter o equipamento de pé aqui. Enfim, 2 modelos bem simples aqui para você visualizar a capacidade que tem aqui os equipamentos de impressão 3D. A gente tem aqui um astronautazinho, depois você que está aqui presencialmente pode vir aqui tocar no objeto. E a gente tem aqui um astronauta em torno de uns 17 centímetros de altura e que foi feito completamente aqui no equipamento. Algumas pessoas acabam, justamente por não entender muito bem sobre como é que funciona esse universo do 3D, imaginando que as impressões 3D elas saem automaticamente das máquinas, que é coisa de alguns segundos. Né? Existe até algumas pessoas que às vezes chegam comigo e dizem: Denis, poxa, eu queria imprimir um personagem, eu queria imprimir um objeto, um troféu. E semana passada mesmo aconteceu de um colega chegar comigo: Denis, eu queria imprimir um pirarucu, assim, um peixe grande de 30 centímetros, e eu queria assim, tu me entrega em 1 hora? E aí eu disse: cara, o seguinte, primeiro vamos assistir a palestra de impressão, vem entender o que é impressão 3D, para depois a gente falar um pouco sobre novas entregas. Mas eu não culpo o colega que me pediu uma impressão em 1 hora, justamente porque é uma tecnologia que ainda está sendo alcançada em ambientes acadêmicos, enfim, em ambientes educacionais. E, claro, nosso objetivo e nossa missão também é alardear um pouco, amplificar um pouco o conhecimento sobre esse tipo de tecnologia. Então, a gente tem aqui um personagemzinho, um astronauta, ele tem um peso de algumas gramas. Depois você pode vir aqui à mesa, tocar, enfim, verificar os detalhes. Ele é feito com uma riqueza de detalhes de botões, tem várias engrenagens no personagem. E esse bonequinho aqui, ele levou alguns minutos para serem feitos. E não sei quantos minutos você imagina que foram feitos, mas eu vou dizer para você, esse personagemzinho foi feito em 43 horas. Então, para você ter uma ideia sobre a quantidade de tempo que leva mesmo uma impressão como essa. Né? Claro que não é um fator que para algumas pessoas desanima,
mas para aqueles que querem tangibilizar os seus projetos e produtos, é uma alternativa excelente e acessível. Você consegue pensar em protótipos, pensar em ideias e tangibilizar, tornar reais, né, esses objetos. E aí um fator bem interessante, eu vou falar daqui a pouquinho, mais adiante, sobre como é que funciona a produção desses itens. Um fator bem interessante é a acessibilidade desse tipo de equipamento. Há alguns, digamos, 10, 12 anos, a gente tinha um equipamento como esse aqui, custando em torno de 10 mil a 15 mil dólares. E hoje a gente consegue adquirir equipamentos de impressão 3D, tanto a Ender quanto outras marcas nacionais que existem também, no valor aproximado aí de R$ 1.500, R$ 2.000, tamanho o acesso que já está esse tipo de máquina. Né? Deixa eu passar ali. Então, como é que funciona? Todo tipo de desenho, todo tipo de imagem, todo tipo de produto que você queira tangibilizar, ele passa por um software onde você consegue desenhar todas as dimensões que a máquina consegue ler, e a partir daí você insere através de um microchip essa arte, digamos assim, esse arquivo, e a máquina já faz a leitura e a configuração necessária para girar o produto. Tá? Na prática, a gente consegue ilustrar a criação desses produtos nesse equipamento, a ilustração de uma pistola de cola quente. Na verdade, a impressão 3D é como se fosse uma pistola de cola quente robotizada, que na ponta tem um bico que chega a altas temperaturas, e aí, graças ao cartucho que alimenta a máquina, a gente consegue criar, através desse formato de impressão, inúmeros e diferentes tipos de objetos. Então, ele segue a lógica da cola quente, que vai passando em cima da determinada área, no caso a mesa aqui do equipamento, e vai fazendo linha por linha o desenvolvimento do produto até chegar ao seu nível final. Né? Na medida que o material derrete, ele é injetado em uma base que se movimenta em dois eixos. O princípio de uma impressora 3D são os eixos X, Y, Z, em que na base a gente tem da direita para a esquerda o eixo X, para frente e para trás o eixo Y, e em Z é a altura que, muitas vezes, para essa máquina aqui, a gente consegue fazer produtos considerados grandes, aqui, em torno de 28 centímetros, mais ou menos. Então, imagina você as possibilidades inúmeras que a impressão 3D oferece para a gente, a nível de solução, a nível de criação de novos produtos, a nível de desenvolvimento de produtos que ainda não existem e que podem, de repente, resolver a tua vida, ajudar no teu dia a dia, no teu trabalho, enfim, em qualquer outra frente em que você esteja inserido aí. O que mais que eu tenho aqui? Então, o que é possível imprimir com a impressão 3D? A gente tem aí pelo menos 5 grandes segmentos. O primeiro segmento aí na parte das artes, joias, esculturas, tatuagens. Na parte de entretenimento, brinquedos, miniatura, né, o que de fato o que mais está sendo utilizado hoje, essa parte mais de entretenimento, né, criação de heróis, enfim, de personagens. A gente tem na área da saúde o uso muito forte, principalmente na área da odontologia, voltada para próteses, implantes, a área educacional usando muito modelos educacionais. Então, é possível utilizar a impressão 3D por boa parte de grupos voltados à área da saúde, no sentido de trabalhar aspectos de reimplante. Alguns hospitais estão utilizando esse equipamento para reformular estruturas ósseas de pessoas acidentadas, reconfigura de uma maneira extremamente exata aquilo que foi perdido, digamos, um pedaço do crânio, por exemplo, e consegue reconstruir pedaços e partes humanas, claro, tomando como base o protótipo da impressão 3D e, a partir daí, usando materiais que o corpo humano consegue receber no seu organismo. A parte de próteses dentárias também, muitos consultórios de dentistas estão utilizando para reconfigurar arcadas dentárias. Existe toda uma dificuldade, principalmente na área da odontologia, para pegar os moldes das bocas dos pacientes, né? E aí, muitas vezes, você que já passou por uma situação de pegar o molde da sua dentição, você tem que morder um molde muito incômodo, que é chato você morder, e aquele gesso meio complicado.
você consegue, com a impressão 3D, fazer uma leitura da sua arcada e aí, junto a isso, fazer uma impressão exata da tua arcada dentária e, a partir daí, trabalhar aspectos ortodônticos, como o Invisalign e outros equipamentos, para tornar a sua vida um pouco mais facilitada, digamos assim, né? Evitar também a possibilidade de usar aqueles aparelhos ortodônticos de metais. Você consegue trabalhar com a impressão 3D, trabalhar aparelhos ortodônticos sob medida para você, para a sua boca. Tal. Então, enfim, só alguns pequenos exemplos para você entender como é que funciona aí. A parte da cozinha, existem alguns restaurantes na linha aí das 4 estrelas Michelin que estão utilizando muito impressão 3D para impressão de alimentos. Alguns restaurantes voltados a massas estão utilizando impressão 3D e estão substituindo o cartucho, que aqui é um tipo de cartucho com um material específico, estão substituindo o cartucho tradicional com um cartucho de alimentação. E você consegue imprimir, inclusive, alimentos com uma impressora como essa. Isso é muito interessante, porque imagina a possibilidade, as inúmeras possibilidades que você tem de, usando a impressão 3D, fazer impressões de itens de alimentação, por exemplo, né? E na parte da indústria, não precisa nem comentar, a gente tem aí a utilização da impressão 3D para substituição de peças sobressalentes, de peças que, de repente, não estão disponíveis de forma muito fácil para você, ou, de repente, são peças inéditas e que não existem e não estão à disposição para venda, né? Então, a indústria está utilizando muito isso para continuar mantendo os seus produtos e as suas máquinas ativas com pequenos reparos, com pequenas peças. Aqui é um exemplo também de, como eu mostrei para você, é um exemplo de uma peça que a gente fez e que é usada, sobretudo, para quem trabalha no audiovisual, enfim, para quem atua nessa parte mais de propaganda, de publicidade, e para a equipe que está acompanhando a gente aqui da Tomazelli, muitas vezes a gente tem itens que no dia a dia não estão disponíveis para venda especializadas, em lojas de eletrônicos. Tá? E a gente consegue imprimir os nossos próprios itens e eles se adequam às nossas necessidades diretas. Isso que é o bacana da impressão 3D. O que mais que eu tenho aqui? Aqui alguns exemplos simples daquilo que pode ser utilizado a nível de impressão 3D. A moda, o setor de moda está utilizando muito para fazer alguns protótipos. Claro que existem diversos tipos de matéria-prima que alimentam a impressora 3D para que você consiga utilizar de uma maneira mais confortável. Existem matérias-primas que alimentam a 3D que são mais robustas, como essas que a gente costuma utilizar, e algumas mais maleáveis ao ponto de você, inclusive, utilizar no seu próprio calçado. Você consegue imprimir, inclusive, um calçado como esse aqui. A área da música também tem feito experimentos no sentido de imprimir, inclusive, alguns instrumentos musicais, e é muito interessante. Eu sou um aficionado aí da impressão 3D e gosto muito das possibilidades que a impressora 3D pode oferecer, né? E aí, sobre o custo de uma impressão 3D, eu lhe falei mais ou menos sobre os custos que existem hoje para uma impressora como essa, que é uma impressora de entrada, para quem está dando os primeiros passos no mercado, é uma impressora que está custando em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. A gente encontra impressoras com uma maior amplitude, uma melhor especificação em relação à qualidade daquilo que sai como resultado final no seu equipamento de bico ali, e que custam um pouquinho mais, mas uma média em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, uma impressora como essa, algo extremamente acessível, né? E aí produtos como esses, eles, na verdade, para quem acaba produzindo em uma quantidade maior, o custo direto deles são em torno de centavos. Né? A gente tem como material, e aí eu quero até especificar para você sobre o que a gente utiliza de materiais, acho que é o próximo slide. Né? Assim, quanto tempo demora para imprimir uma 3D, foi aquilo que eu lhe falei logo no começo. Existem alguns produtos que saem de forma muito rápida e outros que levam algumas poucas horas. Tá? Aí, a nível de principais materiais utilizados pela impressão 3D, a gente tem esse que é um dos materiais mais usados hoje no mundo, que é o PLA. O PLA ele é um material que ele se assemelha ao plástico, mas ele tem uma composição que é derivada do milho.
é uma composição que é ecologicamente correta e é uma composição derivada do milho. O bacana desse material, desse cartucho, digamos assim, que alimenta a impressora 3D, é que é um material que ele não deixa cheiro, diferente de outros. Esse aqui, que é um dos mais utilizados, ele não deixa cheiro e você consegue utilizar ele em ambientes fechados, usar em ambientes mais trancados, digamos assim, né? Por exemplo, você consegue comprar um equipamento como esse e usar no quarto da tua casa, consegue utilizar, enfim, em locais mais fechados, porque ele não deixa um cheiro de queimado. Existem outras matérias-primas que são usadas na impressão 3D e que eles se assemelham bastante ao petróleo, digamos assim, são derivados do petróleo, e se assemelham muito ao plástico tradicional, mas esses acabam deixando um cheiro assim, um pouco esquisito no ambiente, e aí não é muito recomendável. Assim, para fins de utilização mais caseira, você pode utilizar exatamente essa configuração que eu tenho aqui, né, de um PLA, que é algo bem acessível e bem interessante de utilizar pela segurança que é e por ser derivado do milho. E aí, como eu falei para você, existem realmente alguns estudos que estão verificando a possibilidade de mudar essa matéria-prima para alguns outros itens, inclusive amazônicos, que é justamente para possibilitar a utilização de impressão 3D para a construção realmente de itens cada vez mais biodegradáveis e que sejam interessantes no sentido de absorção num futuro descarte no meio ambiente. Né? Falei sobre materiais. E aí, no âmbito do agronegócio, a gente tem algumas frentes que podem ser utilizadas para você que está acompanhando a gente. E, claro, com certeza já viu algumas utilizações da impressora 3D no âmbito de reconfiguração, até mesmo na construção de pequenas próteses. A gente tem esse case bem legal de um tucaninho que teve ali o seu bico reconstruído depois de um incidente. Ele teve o bico reconstruído com exatamente esse material, PLA, com uma impressora como essa. Então, a gente tem a utilização tanto no âmbito de reconstrução e construção de próteses... Oh, balançou ali, me assustei. A gente tem aí a construção também de itens como bebedouros, comedouros. A gente tem a construção aí de itens como pequenas caixas de transporte que você pode utilizar. A gente tem também a possibilidade de construir pequenas peças de irrigação, tá? E também a construção aí de geradores eólicos convencionais, claro, em nível menor, em nível de miniatura, digamos assim, né? Então, são alguns exemplos que a gente pode utilizar a impressão 3D. O que mais que eu tenho aqui? A gente também tem aí uma infinidade de possibilidades de uso, de construção de itens que, de repente, são itens que a gente acaba não encontrando no mercado tão fácil. Né? Por exemplo, aqui pequenos suportes de alicate, de ferramentais, disparadores de spray, enfim, tem inclusive comunidades na internet que oferecem inúmeros projetos que você só tenha o trabalho de baixar da internet e fazer a impressão direta sem fazer o que a gente chama aí de modulagem, modular aí o objeto e construir o objeto do zero. Você consegue fazer o download e aí fazer a impressão direta. E é bem interessante, esse equipamento consegue fazer. Aqui alguns outros exemplos que eu peguei recentemente, até para trazer para você aqui. Um deles aqui foi uma invenção, e a possibilidade da impressão 3D é bem ampla, no sentido também de imprimir objetos que não existem mesmo, invenções. Aqui foi de um usuário de um dos sites em que a gente consegue baixar esses materiais. Aqui é como se fosse assim, um colhedor de poeira logo depois da parafusagem na parede assim, de algum objeto. Então, você quer fazer algum buraco na parede, geralmente cai aquela poeirinha chata, né? Então, foi criado aqui uma espécie de um colhedor, atrelado aqui a um aspirador de pó, que no momento em que acontecem aí os furos na parede, algum tipo de reparo, já é possível colher aquela poeirinha, enfim. Item que não tem por aí para vender, e você consegue imprimir e fazer uso com muita tranquilidade. Ali foi criado uma espécie de um funil para inserção de selante em pneus, em rodas, em aros, enfim. E que são itens que não estão disponíveis no mercado e você consegue imprimir numa impressora como essa. E aí é o que torna a nossa vida um pouco mais interessante, né? Eu mesmo tenho dezenas de produtos
desenvolvidos e criados por mim mesmo e que fiz a impressão e que me é útil muito fortemente na minha casa, enfim. Né? E aqui um exemplo bem interessante que dentro do âmbito do agronegócio a gente traz, que é um trabalho feito aí por cientistas japoneses que na substituição do PLA e no uso aí de células-tronco desenvolveram uma espécie de um bife, de uma carne, simulando aí uma das carnes mais caras do mundo, que é a carne Wagyu. E aí foi feita aí uma simulação, e claro que não é uma carne que seja consumível agora no momento, ainda está em nível de estudos, mas é mais para você ter uma ideia sobre até que ponto nós estamos chegando em nível de impressão 3D e tudo aquilo que é possível de se fazer daqui a algum tempo usando esse tipo de tecnologia. A gente tem impressão 3D para diversos segmentos hoje, até mesmo no espaço se usa muito impressão 3D para pequenas configurações, além de estudos e pesquisas, construção de objetos que sejam necessários em um ambiente tão inóspito. E aí dentro dessa realidade, no âmbito de impressão 3D e trazendo para uma realidade mais de agronegócio, a gente tem aí a possibilidade de um espaço mais afastado, sem acesso a recursos mais tradicionais em ambiente urbano, você utilizar a impressão 3D para resolver situações emergenciais, por exemplo. Né? Então, como falei para você, as possibilidades de uso da impressão 3D são inúmeras. Fala, Jorge, prazer te ver, mano. Valeu. A gente tem a possibilidade de utilizar a impressão 3D de forma assim, infinita, e hoje existem realmente inúmeras comunidades que oferecem soluções inéditas, remix e soluções reconfiguradas para eu e você utilizarmos. Então, o nosso objetivo nessa rápida fala aqui, nessa, digamos, oficina, foi justamente trazer para você aí um pouco desse universo da impressora 3D e, de repente, estimular você a estar utilizando essa tecnologia aí no seu dia a dia. Se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre os conteúdos da impressão 3D, pode procurar a gente no próprio laboratório do Sebrae, que fica aqui em Manaus, ou se você estiver assistindo a gente de outro local, você pode entrar em contato comigo direto e a gente vai poder sanar aí as tuas dúvidas. A impressão 3D também está muito atrelada aí a aspectos educacionais e atualmente eu estou inserido em um programa de mestrado em ensino tecnológico, investigando as possibilidades de uso da impressora 3D no sentido de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem aqui em Manaus, em especial o ensino e aprendizagem de biologia. Então a gente está estudando o uso de itens impressos em 3D para auxiliar pessoas que têm algum tipo de deficiência visual a poderem não apenas ouvirem sobre determinadas teorias, mas poderem tocar em objetos e assim amplificar as possibilidades de aprendizado, de inúmeras informações, sobretudo aqui na área da biologia, que é a minha linha de pesquisa. Né? Então, eu quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de ter essa rápida fala aqui com vocês. Fica aqui os meus contatos, tá? O meu contato direto, você pode me acompanhar no Instagram, @DenisCruz, ou pode fazer um contato por WhatsApp mesmo, direto comigo, esse é o telefone, tá? E a gente está sempre à disposição para auxiliá-los no que for referente aqui à tecnologia de impressão 3D. Beleza? Então, obrigado demais para você que está acompanhando. Comenta aqui, coloca aqui no chat de onde é que você está assistindo, enfim, o que você achou desse conteúdo. E vamos todos embarcar aqui nessa tecnologia de impressão 3D que é realmente bem viciante. E para vocês que estão por aqui, podem agora se aproximar aqui da mesa. Eu vou fazer aqui um acionamento do equipamento para você visualizar como é que funciona aqui. Eu vou criar aqui uma espécie de um pequeno gancho, um ganchozinho pequeno, para uso simples, mas você pode visualizar aqui como é que funciona a prática do acionamento do equipamento. Beleza? Então é isso. Obrigado para você que está na transmissão. A gente encerra aqui. E aí, para vocês que estão por aqui, podem chegar próximo do equipamento e a gente vai mostrar aqui uma prática rapidinho para você. Tá certo? Valeu. Boa tarde para todo mundo.